apresentar um conceito muito importante dentro da química, que é o conceito de mol. O mol está relacionado a um aspecto quantitativo da química, onde a gente vai quantificar, dizer a quantidade que eu tenho, utilizando essa grandeza conhecida como mol. Mas para a gente entender o que é mol, a gente tem que entender como algumas unidades de medida são usadas na nossa sociedade. Por exemplo, você vai numa feira, você não compra um único ovo, você compra uma quantidade maior que compensa, inclusive, ao feirante vender a você, porque ele não vai montar uma barraca na feira, ele não vai lá para te vender um ovo, então ele vende uma quantidade maior que vai ser útil para você e também compensa para ele. É o caso da dúzia, certo? Que são 12 ovos. Você quando vai comprar folhas sem pauta para atividades escolares, para fazer seus trabalhos, você não vai lá na papelaria e compra uma única folha. Tá? Talvez é importante você comprar uma resma de folhas, que são 500 folhas, um número maior que você vai usar ao longo de um ano letivo e compensa também para a papelaria te vender isso. Se ela for te vender o ganho dela é muito pequeno e não vai compensar nem ficar com as portas abertas. Lá na construção civil, você não vai numa loja de materiais de construção e compra um tijolo para fazer a sua obra. Você compra uma quantidade maior de tijolos, porque você vai precisar de muitos tijolos para fazer uma parede, quanto mais uma casa inteira, certo? Então utiliza lá o milheiro, esse termo que quer dizer que você está tendo 1000 tijolos ali naquele pedido, certo? E assim por diante. Então, esse número de mol na química, ele vem traduzir então uma quantidade mais palpável, mais fácil de ser mensurada de uma determinada substância química. Ok? Vai ficar mais claro no próximo slide. As balanças convencionais, elas vão te dar massas em gramas, miligramas, tá certo? Ou quilogramas. Elas não vão te dar massas muito pequenininhas, que são as massas dos átomos. As massas dos átomos, elas têm inclusive uma unidade de medida própria para elas, porque é muito pequena e não é algo que eu consigo medir numa balança. Por exemplo, a massa de um átomo é dado na unidade U, que é a unidade de massa atômica. Então veja bem, na química, conforme eu falei para vocês, ocorre algo semelhante àquilo lá da dúzia. Né? É impossível um feirante vender um único ovo, então ele vende lá o múltiplos das dúzias. Perfeito? Então o átomo é muito pequenininho, é como se fosse um ovo, né? Se eu pensar nessa metáfora, nessa comparação aí. O átomo é pequeno, então é impossível trabalhar, pensar em um único átomo. Eu não consigo fazer a medida da massa de um átomo numa balança de laboratório, certo? Até mesmo uma dúzia, uma resma, um milheiro de átomos são quantidades muito pequenas. Quando eu falo 1000 átomos, eu ainda não consigo pesar uma massa suficiente desse átomo numa balança de laboratório, de 1000 átomos, né? Um milheiro de átomos. Então os químicos eles procuraram uma quantidade de átomos que pudesse ser pesada em balanças comuns. A escolha mais lógica foi considerar uma quantidade de átomos que pesada fornecesse em gramas o mesmo número já estabelecido com a massa atômica. Então veja bem o caso do ferro. Um átomo de ferro pesa 56 U, mas um grupo muito grande, onde eu falo N átomos de ferro, vão pesar 56 gramas. Esse N é o número de átomos que existem em um mol. Perfeito? Pois bem, a esse conjunto N partículas foi dado o nome de mol, que é uma quantidade de átomos que vai me dar a massa atômica, só que agora em gramas. A mesma
o mesmo valor numérico da massa atômica vai ser dado em gramas. Então, de U eu vou obter gramas. Aí é possível obter isso no laboratório. Tá? A definição oficial de mol, de acordo com o sistema internacional, é uma definição que ela me parece que foi atualizada, então dá uma olhadinha nisso, tá? Mas mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existem em 0,012 kg de carbono 12, tá? Que foi o padrão aí para a gente chegar nesse conceito de mol. A palavra mol em si só, ela foi introduzida na química em 1896 e ela vem do latim mole, né, que significa monte, amontoado, quantidade. Observamos que a palavra mole, que foi da palavra mole, que se originou a palavra molécula, né, significando uma pequena quantidade. Perfeito? A palavra molécula muito utilizada na química também. Mas quanto vale esse N, que é o número de mols? De acordo com o que a gente viu no slide anterior, era o número de átomos de um determinado elemento químico que dava o valor numérico da massa atômica, só que a massa em gramas. Hoje sabemos que o valor é aproximadamente essa quantidade aí, olha, de zeros, né, 602, um monte de zero, de forma exponencial, nós podemos escrever que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas de mol. Esse valor é sempre constante e está relacionado ao mol, é a constante de Avogadro, em homenagem ao químico italiano Amedeo Avogadro. Ele instituiu que esse valor seria constante, por isso é constante de Avogadro, mas somente técnicas mais modernas permitiram determinar o seu valor numérico. Atualmente, a constante de Avogadro ela pode ser determinada com razoável precisão por vários métodos que a gente tem dentro da química. A gente não vai entrar em detalhes aqui, são métodos mais complexos para nós. Eletrólise, emissões radioativas, raio-x. Tá? É importante assinalar que os vários métodos dão resultados concordantes de acordo com o que foi evidenciado lá atrás. Beleza? Assim, nós temos que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. Muitas vezes também arredondamos esse valor aí para 6,0 vezes 10 a 23. É um número extremamente grande. Se nós pudéssemos contar uma por uma todas as moléculas existentes em 1 mol de sacarose, por exemplo, que corresponde a 342 gramas, 1 mol de sacarose, que é o açúcar comum, nós teríamos, né, que contar exatamente esse número de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? O sistema internacional estabelece que quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser específicas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras partículas ou agrupamentos especificados em tais partículas. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que, se eu quiser saber quantas moléculas eu tenho em 1 mol de moléculas, constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu quiser saber quantos átomos de ferro tem em 1 mol de ferro, constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu quiser saber quantos íons, cálcio 2+, por exemplo, eu tenho em 1 mol de cálcio, de íons cálcio, são 6,02 vezes 10 a 23 íons. Se eu tiver 1 mol de elétrons, quantos elétrons eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Tá? Então, a constante de Avogadro está intimamente relacionada ao termo mol. Perfeito? Qualquer valor maior que eu tiver de mols vai estar relacionado, né, proporcionalmente à constante de Avogadro. Perfeito? Então, um mol deve ser entendido como quantidade de matéria ligado a um número de partículas.
Qual número de partículas é esse? 6,02 vezes 10 a 23 partículas. É uma noção tão simples quanto a dúzia, quanto a resma, quanto o milheiro. Consegue compreender? Quando nós olhamos então para a tabela periódica e a gente quer relacionar aquelas massas que estão lá na tabela periódica com a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, a gente deve pensar na massa molar, que é a massa de 1 mol. E por isso a unidade dessa massa molar é dada em gramas por mol. Perfeito? Se você olhar lá na tabela periódica, por exemplo, a massa do átomo de cálcio é 40 U, 40 unidades de massa atômica. Quer dizer que se eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, ou seja, 1 mol de cálcio, qual a massa que eu vou ter? 40 gramas. Quer dizer, a massa de 1 mol de cálcio é 40 gramas. Podemos então falar que a massa do cálcio, conforme está aí, 40 gramas por mol. De forma semelhante, vocês vão fazer assim para todos os elementos, tá? Que nós vamos trabalhar ao longo dos nossos exercícios aqui. Por exemplo, o sódio, o átomo de sódio, 23U. Se eu quiser 1 mol de sódio, 23 gramas. Ou seja, a massa molar do sódio, 23 gramas por mol. E assim sucessivamente, tá? Então é importante a gente entender isso daí. Então, se você observar esse primeiro exemplo aí, olha, quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, CO2? Considere as massas atômicas do carbono 12 e do oxigênio 16. Então, veja bem, CO2, na molécula do CO2, que é o dióxido de carbono, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, eu somando a massa de um átomo de carbono mais 2 vezes a massa do átomo de oxigênio, eu vou ter 12 mais 16 mais 16. Isso dá 44U. Ou seja, a massa de uma molécula de CO2 é 44U. No entanto, se eu quiser a massa de 1 mol de moléculas, que são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter 44, eu vou ter que ter 44 gramas de CO2. Então, 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol. Aí eu faço a regrinha de 3, o exemplo aí fez a regrinha de 3. Olha, se 1 mol de CO2, de moléculas de CO2, tem 44 gramas, 88 gramas de CO2 vão corresponder a quantos mols? Observe que, assim como 44 tem como dobro 88, o número de mols vai ser o dobro de 1. Perfeito? Olha, 88 é o dobro de 44 e N vai ser o dobro de 1. Isso aí é a regrinha de 3. Ou multiplicando cruzado, você percebe que vai ter 44 vezes N é igual a 1 vezes 88. Isso dá que N é igual a 88 dividido por 44, 2 mols. Então, 88 gramas de dióxido de carbono são, na verdade, 2 mols de dióxido de carbono. Perfeito? Vamos ver esse segundo exemplo. Olha, quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? Dada a massa atômica do cálcio, 40. Olha, então um átomo de cálcio, 40U. 1 mol de átomos, 40 gramas. Pela regrinha de 3, nós conseguimos ver que, então, que 1 mol de átomos de cálcio são 40 gramas. 100 gramas de cálcio vai corresponder a N átomos. Regrinha de 3. Basta fazer cruzado aí, olha, N vezes 40 é igual a 100 vezes 1. Então, N, que é o número de mols, é 100 dividido por 40, que dá 2,5 mols de átomos de cálcio. Perfeito? Tipo a regrinha de 3 que nós fizemos no slide anterior. Essa regrinha de 3 sempre vai ser dessa forma. Assim, nós chegamos a uma fórmula que ela é obtida dessa regra de 3. A fórmula que a gente usa para calcular o número de mols, que é a N, que é a variável N minúscula, é sempre massa em gramas, que é o M minúsculo, dividido por M maiúsculo, que é a massa molar, dada em gramas por mol. E
é muito comum também essa massa molar ser utilizado MM, dois M's maiúsculos, tá? Inclusive, em alguns exercícios eu adotei como MM, beleza? Tranquilo de fazer aí. Dá uma olhadinha nessa regra de 3. Lembrando que na regra de 3, massa em gramas debaixo de massa em gramas e mols debaixo de mols, tá? Eu tenho que ter essa ordem para calcular aí, senão eu vou errar. Você não poderia pôr, por exemplo, 100 gramas de cálcio debaixo de 1 mol de cálcio aí, tá? Que poderia fazer uma confusão e você calcular errado, tá? Então fica, olhe direitinho, tente entender como se organiza a regra de 3, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exercícios para verificar o que a gente entendeu sobre número de mols, certo? Como se calcula, relacionando às vezes constante de Avogadro, tá lá? Então essa questão, ela é uma questão de vestibular, tá? Fala o seguinte, a massa correspondente a 5 mols de cálcio ali está no singular, mas como é mais de um mol, mols ou moles, tá? O plural de mol é mol ou mol. Desculpa, o plural de mol é mols ou moles, tá bom? Então é importante a gente manter isso aí também. Então eu quero saber qual que é a massa correspondente a 5 mols de cálcio. Pois bem, na tabela periódica, e isso é dado num exame de vestibular, você vai ver que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Ou seja, um mol de cálcio tem 40 gramas. Certo? Então faço uma regrinha de 3. Olha aí, 1 mol está para 40 gramas. 5 mols, que é a quantidade do enunciado que está falando, corresponde a x gramas. Como que eu calculo x? X vezes 1, obviamente eu multipliquei cruzado. X vezes 1 é igual a 5 vezes 40. Então x vai dar 200 gramas, beleza? Poderia fazer de outra forma também, olha. Número de mols não é massa em gramas sobre massa molar? Então, se eu isolar o que eu quero, que é a massa em gramas vai ser número de mols vezes massa molar. O número de mols foi dado, certo? 5, e a massa molar também é dada da tabela periódica. Então, 5 vezes 40, veja bem, mols, corta com o mol lá de grama por mol, que é mol em cima e mol embaixo, sobra a unidade gramas. 5 vezes 40, 200 gramas. Então, duas formas de fazer o mesmo exercício aí. Resposta, então, letra C. Perfeito? Nesse outro exercício aqui, agora nós começaremos a relacionar essa quantidade de mols, moléculas, dentro de reações químicas, equações químicas, tá certo? Que é o que nós chamamos de estequiometria e é o que nós vamos estudar daqui para frente. Então veja bem, considere a reação abaixo não balanceada. NH3 mais O2 produzindo NO mais H2O. O número de moléculas de NO formadas na reação da amônia com 2 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio será. Então eu quero calcular o número de moléculas formadas desse produto aí, NO. Veja bem, como que eu vou fazer esse tipo de exercício utilizando os conceitos que nós abordamos? Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o balanceamento da equação química, certo? Uma equação química não balanceada, ela traz informações erradas para a gente, tá? Então, sempre que eu trabalhar com uma equação química, ela deve estar devidamente balanceada. Como que eu vou promover o balanceamento? Observe, olha, que eu tenho 3 hidrogênios no reagente, na molécula da amônia, e 2 hidrogênios no produto, na água. Então, veja bem, para igualar esses dois aí, onde tem 3 eu tenho que multiplicar por 2, e onde tem 2 eu multiplico por 3, que aí eu vou ter 6 de cada lado. Tá? E é isso que eu fiz aqui, olha. Eu pus 3 na frente da água e pus 2 na frente do NH3. Aí todo o resto eu vou balancear baseado nesses dois coeficientes. Então, veja bem, olha, eu fiquei com 6 hidrogênios de cada lado, porque na molécula de água 3 vezes 2 é igual a 6, e na molécula de amônia, que é o NH3, 2 vezes 3 também 6. Então, 6 hidrogênios de cada lado. Princípio de Lavoisier. Certo? Nitrogênio, na amônia, 2 vezes 1 nitrogênio, 2 nitrogênios.
2 vezes 1 nitrogênio lá do NO, 2 nitrogênios. Então está igual também nos dois lados da equação química. Oxigênio, veja bem, 2 vezes 1 do NO mais 3 vezes 1 da água. Então 5 oxigênios no produto. Por isso que eu pus 5 sobre 2 na frente do O2. Porque 5 sobre 2 vezes 2, 2 em cima corta com 2 embaixo, dá 5. 5 de cada lado. Tá? Esses coeficientes que eu balancei são os coeficientes estequiométricos. Eles traduzem para a gente uma proporção molar na qual a reação química acontece. Ou seja, a reação acontece com 2 mols de amônia reagindo com 5 sobre 2 é 2,5, né? 2,5 mols de O2 produzindo 2 mols de NO e 3 mols de água. Então veja bem que eu consigo relacionar, certo? O que significa aí? Olha, então eu posso, já que o número de moléculas está relacionado ao número de mols, pela constante de Avogadro, veja bem, eu vou relacionar só as espécies que me interessam aí. Veja bem que no enunciado relacionou o número de moléculas de oxigênio e eu querendo saber o número de moléculas de NO que eu vou produzir. Então, a equação balanceada me dá aqui 2,5 mols de O2, que é esse 5 sobre 2, está para 2 mols de NO. Aí, olha, os dois coeficientes estequiométricos. Logo, quantas moléculas de oxigênio eu utilizei? Então, vou pôr lá debaixo dos mols de hidrogênio, de oxigênio. 2 vezes 10 é 21 moléculas de oxigênio. Está para X. X vai ser o número de moléculas de NO produzidas. Certo? Uma regrinha de 3 muito simples. Perfeito? Fazendo as contas, vai dar, multiplicando o cruzado, x vezes 2,5 é igual a 2 vezes 10 a 21 vezes 2. Então, x vai dar 4 vezes 10 a 21 dividido por 2,5. Isso dá exatamente 1,6 vezes 10 a 21 moléculas de quem? De NO formadas. Resposta letra B. Ficou claro para vocês? Dá uma olhadinha com bastante cuidado nessa questão. Esse outro aqui também é bem semelhante ao que nós já resolvemos anteriormente, só com um detalhe aqui, olha, a massa em miligramas. Vamos ver. A massa de 2 miligramas de cádmio corresponde aproximadamente em mol a. Olha, eu vou usar, vocês podem fazer por regrinha de 3 também, mas eu vou usar a fórmula número de mols, massa em gramas sobre massa molar. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, certo? E eu preciso saber da massa molar do cádmio, que é 112,4 gramas por mol. Então, massa em gramas, já que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, 2 miligramas para eu transformar para grama, basta dividir por 1000, que dá 0,002 grama. Vou fazer isso então, certo? 0,002 dividir pela massa molar. Obviamente, o resultado dessa divisão vai dar 1,78 vezes 10 a menos 5 mol. Certo? Se você observar aí, a resposta aproximada mais próxima lá, letra E, 1,8 vezes 10 a menos 5. Beleza? Podem fazer também por regrinha de 3. Tentem fazer, inclusive, para conferir se vocês vão acertar. Tá? Não costumem usar calculadora para fazer essas continhas, porque é importante vocês treinarem e fazer contas, visto que processos seletivos e também ano que vem em provas dentro da disciplina, vocês não vão poder usar calculadoras. Então é importante se habituar a fazer as contas, tá bom? Vamos para o último exercício de hoje, tá? Para que o airbag de um carro possa inflar, pode ser utilizada a decomposição da azida de sódio, que é a espécie NaN3, de acordo com a equação química não balanceada. Suponha que um airbag utilize 65 gramas da azida de sódio no processo de inflagem. Então você tem a equação química não balanceada, considere os dados: sódio 23 gramas por mol, nitrogênio 14 gramas por mol, volume molar de gás 22,4 litros. O que significa isso? Que 1 mol de gás, certo, vai ocupar 22,4 litros. Beleza? Eu vou precisar disso daí para achar
a resposta, porque está perguntando aí, nessas condições, quantos litros de gás serão formados? O gás nitrogênio, N2, obviamente, que é o produto da reação de decomposição da azida de sódio. Olha, eu preciso ter a equação química devidamente balanceada, que é o que eu disse para vocês. A equação não balanceada ela não serve para nada, ela vai dar uma resposta errada para a gente. Então, balanceei aí, tá? Dá uma olhadinha como que eu fiz. Eu utilizei o mesmo raciocínio da equação que eu balanceei anteriormente, onde eu tinha 3 nitrogênios no reagente e 2 no produto. Então, onde tinha 3 eu multipliquei por 2 e onde tinha 2 eu multipliquei por 3, certo? O coeficiente do sódio eu ajustei baseado nos outros dois, tendo 2 sódio nos reagentes e 2 sódio no produto. Perfeito? Significa que a cada 2 mols de azida que se decomporem vão produzir 2 mols de sódio e 3 mols de gás nitrogênio. Tá certo? Então, foi dadas as massas molar, que eu ponho aqui do lado também, olha, do lado direito superior do slide. Obviamente, então, eu tenho que achar a massa molar da azida de sódio, NaN3. Como ela tem um sódio e 3 nitrogênios, basta eu somar a massa de um sódio e somar a massa do nitrogênio 3 vezes. Então, 23 mais 3 vezes 14. Isso vai dar que a massa molar da azida de sódio é 65 gramas. 65 gramas por mol é a massa molar. Como foi dada lá no enunciado que tinha 65 gramas de azida de sódio lá no airbag, certo? Eu consigo achar o número de mols. Visto que a gente viu o número de mols é massa em gramas sobre massa molar, 65 a massa dada que tinha lá no airbag, dividido pela massa molar da azida, que nós acabamos de calcular, 65. Perfeito? 65 dividido por 5 vai dar justamente 1 mol. Então, eu consigo relacionar aqui na estequiometria. Olha, se 2 mols de azida, que é o coeficiente estequiométrico lá do balanceamento, produzem 3 mols de N2, que é o coeficiente estequiométrico lá do balanceamento, 1 mol de azida, que é a quantidade que eu acabei de calcular, vai produzir quantos mols de N2? X mols, eu pus aí incógnita X. Como que eu calculo X? Muito simples, regrinha de 3, multiplicar cruzado. Olha aí. Então, 2 vezes x é igual a 1 vezes 3. Obviamente, x é igual a 3 sobre 2, que dá 1,5 mol. Ou seja, produziu no processo de decomposição 1,5 mol de N2. Se eu tivesse produzido 1 mol de N2, eu teria 22,4 litros. Mas eu produzi 1 mol e meio. Perfeito? Então, olha, aqui no canto inferior esquerdo, 1 mol ocuparia 22,4 litros. 1,5 mol ocupa um volume Y, litros. Como que eu calculo Y? Multiplicando cruzado. Certo? Veja bem, mol debaixo de mol e litros debaixo de litros. Não inverta isso daí. Beleza? Então, Y é igual a 1,5 vezes 24, 22,4, 33,6 litros. Resposta mais próxima, 34, letra C. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Fiquem atentos, tá? Eu espero que vocês tenham facilidade de entender isso daqui. E a partir de agora nós vamos utilizar muito esses cálculos, beleza? Para fazer os cálculos estequiométricos. Qualquer dúvida é só me falar. No mais, obrigado pela atenção e até a próxima aula.